E aí, tudo bem? Como é que vocês estão? Tá bem? Opa, tá caindo aqui. Quase que cai. Cai não, trem. É porque eu tô carregando. Pai do Senhor, calma aí que eu tô achando uma posição aqui. E aí, vocês estão bem? Vê pra mim como é que tá. Se tá torto, se tá bom. Se eu tô assim, se eu tô assim. Pai do Senhor, tudo bem? E aí, boa noite, joia? E aí, vocês estão bem? Vocês estão com a armadura de Deus aí? Daiane deu lugar hoje, hein? Pregou igual gente grande. A imagem tá bom e o áudio tá bom. Aí, eu não preciso nem falar mais. Tá vendo como é bom você sempre falar a mesma coisa sempre? Que agora eu não preciso nem ficar aqui enrolando, pedindo pra vocês curtir, que você já sabe que tem que curtir. Pedindo pra vocês mandar aviãozinho aqui, que você já sabe que tem que mandar aviãozinho, né? Isso aí eu não preciso mais. Boa noite, Cassiane. Boa noite, Cris. Boa noite, Pedro. Célia, tudo bem? Joia. Daiane, meu bem. Lisandra, tá tudo bem aí? Gabriel também tá aí com a gente. Gente, vocês são fiel, hein? Meu Deus, eu tenho um povo fiel aqui. Né? Vocês estão gostando do propósito? Eu tô amando. Eu já falo logo e já falo minha resposta, né? Eu sou aquele tipo de pessoa que já pergunto com a resposta na ponta da língua. Né? Vocês estão amando o propósito? Vocês estão gostando? Vocês estão cada dia mais desejando continuar? E aí, vocês vão comigo até Apocalipse? Gente, até Apocalipse tem muito chão, hein? Tem muita água. Será que vocês vão comigo? Eu vou falar uma coisa pra vocês. Conteúdo a gente tem. É o que basta, né? É o que basta pra gente ir até o fim. Né? E a gente também tem uma palavra. Eu tenho uma palavra de Deus e eu vou até o fim. Né? Se uma pessoa que tá aqui comigo falar assim, eu vou, é nós, estamos juntos, estamos colados, eu vou até o último dia, né? Graças a Deus, hoje a minha internet estava bastante ruim, né? E eles conseguiram arrumar aqui. Eu acho que é por isso que até tá melhor um pouco aí, que eles fizeram a manutenção aí, alguma coisa que eles mexeram. E agora tá bom a internet, tá boa aqui. Uma benção top, eu vou aí, ó. A Cassiane falou que vai. A Cris também falou que vai, então também vou, hein? Vocês for, eu vou, é nóis. É nóis. Falar igual os cariocas. É nóis. Né? E daqui uns dias eu tô fazendo uma live contigo, hein? Eu quero fazer uma live com você. Né? Eu quero fazer uma live com cada aluno meu, cada seguidor aí desse propósito, né? Expondo a leitura. Gente, vocês viram aqui o tema, não sei se chamou a atenção de vocês, mas lê o tema aqui, ó. Doido pra chegar em Atos, eu também, Cris, de verdade. E aqui eu já lanço o código de hoje, tá? O código do livro de hoje já vou lançar logo no começo, que se alguém tiver que sair, né, pode sair em paz aí, tranquilo, já pega o código e vai com Deus, né? Então, o código é esse aqui, ó, o código do livro de hoje. Então a gente já tem 4 códigos, gente. Anota aí, que no final vai dar uma frase. Eu não sei que frase que vai dar. Não tenho nada aqui, ó. Eu confesso pra vocês aqui, ó, minha Bíblia aqui, ó. Tem nada anotado. Vem tudo na hora aqui, eu falo e a gente vai seguindo, né? Como dizem, segue o baile, segue o fluxo. Né? E eu vou aqui, a gente vai. Uma hora a gente chega. Não é não? Hashtag ovelha, subiu aí, ó. Vocês leram o tema aqui? Lê o tema pra vocês verem. Que tema mais bonitinho. Ovelha, um animal estúpido. E do meu lado aqui eu tenho uma ovelhinha. Do meu lado aqui eu tenho uma ovelhinha para falar sobre ela. Né? Um animal. Todo mundo acha tão fofinho. Ah, mas é tão fofinho. Ovelhinha é tão fofinho. Gente, sério, fica até o final. Vocês vão conhecer de verdade o que é uma ovelha. Vocês vão conhecer. E Cristo não nos chamou de ovelha à toa, viu? Cristo não nos chamou de ovelha à toa.
Fica até o final. Prometo que eu vou ser rápido, gente, de verdade. Tá? A Dani falando aí, amo ovelhas. Eu também amo, de verdade. Amo muito. Né? Principalmente recém-nascida, né? Bonitinha e tudo. Mas a característica... Cara, eu tô doido pra chegar logo no 10, sério. Se eu pudesse pular. Mas eu preciso falar desse cego de nascença, não tem como. A gente precisa falar sobre esse cara que era cego de nascença, né? E aí Jesus caminhava com seus discípulos e ele avistou, olha só, ele avistou. Aqui vai um detalhe que o Pedro me falou também. Jesus viu o homem e Jesus foi até ele. Olha só. Agora, como que Jesus operou esse milagre de uma forma diferente? Porque antes era todo mundo que chega, né? Chegou, é curado. Agora Jesus viu ele e vai até onde o homem está. Olha que interessantíssimo isso, interessantíssimo, né? E aí os seus discípulos perguntam, mestre, quem foi que pecou, né? Para este homem nascer cego, cego de nascença, né? Ele ou seus pais? Aí Jesus responde, nem ele pecou, nem os seus pais, mas para que fosse manifesto tá no plural aqui, ó, as obras de Deus. Esse detalhe eu peguei com Pedro, hein? Cadê o Pedrão? Tá aí? Esse detalhe eu peguei com Pedro. As obras de Deus. Não tava falando uma obra. Tava falando a respeito de as obras de Deus na vida daquele homem. Né? Jesus viu um homem, os homens viam um cego. Eita! Caramba, hein, Cris? Jesus viu um homem, os homens viam um cego. Pesada essa aí. Essa aí foi pesada. Já anota aí, ó. Jesus viu um homem, os homens viu um cego, viam, né? Um cego. Caramba, essa foi top. Né? E aí Jesus fala, é necessário que façamos as obras daquele que me enviou, enquanto é dia, porque a noite vem. E quando a noite vem, ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Depois de dizer isso, Jesus cuspiu na terra. Olha o que Jesus faz. Ele cospe na terra. Com a lama que ele cuspiu, ele faz lodo. Com a saliva, né? E com a lama, untou os olhos daquele cara, moço. Untou os olhos. Os comentários tá bem ruim aqui, porque minha blusa tá tampando aqui, né? Tá, eu vou... Calma aí, eu vou fixar aqui o comentário da Cris, depois eu deixo do... Depois eu deixo do código, o código do livro aí, tá? Mas o código do livro é esse, é ovelha. Então aqui, Jesus cuspiu na terra, olha o que ele faz, e com a saliva, agora ele untou. Só pergunta se as músicas do Josué tá atrapalhando aí, que eu tô ouvindo aqui. Tá ouvindo? Na live. Gente, a Dani tá perguntando se as músicas do Josué tá aparecendo no áudio aí atrás, como fundo musical, né? Você tá Tá atrapalhando aí, você tá tirando atenção. Só abaixa um pouquinho então, amor. Ela vai abaixar um pouquinho ali pra gente não ficar aqui, ó. Viva o patinho amarelo, viva o patinho amarelo. Josué ama essa música do patinho. A camisa branca fica ruim. Na próxima eu não vou vir de camisa branca, tá? Prometo. Prometo a vocês. Né? E aí Jesus fez isso. Com a saliva, o que aconteceu? Com a saliva ele fez lodo e passou nos olhos daquele homem. E aí ele mandou aquele homem ir lá no tanque de Siloé. E o tanque de Siloé quer dizer enviado. Né? E o cego foi, lavou-se e voltou vendo. Então os vizinhos e os que antes conheciam de vista como mendigo, agora só, eles viam aquele homem como mendigo. Mas agora, ó, é o que a Cris falou aqui, ó. Esse homem agora não é mais mendigo. Porque eles viam como mendigo e perguntavam, não é este que ficava sentado pedindo esmolas? E uns dizia, é ele. E outros diziam, não, mas se parece com ele. E ele dizia àqueles homens, sou eu. Né? Aí perguntaram para ele, como é que seus olhos foram abertos? Aí ele falou, um homem chamado Jesus fez lodo na terra, passou nos meus olhos e disse, vai ao tanque de Siloé, que é o enviado, e lave-se. Então fui, lavei-me e estou vendo. Eles perguntaram, onde ele está? E ele respondeu, não sei. Aquele homem nem conhecia Cristo direito, e agora Jesus chega até ele, faz, eu não sei você, mas esse detalhe de Jesus cuspir na terra, pega o lodo e sara os olhos daquele homem,
Jesus estava restaurando aquilo que foi perdido no jardim, né? Porque o que acontece? O pecado faz o que com a gente? O pecado nos cega. E agora Jesus, com a sua saliva, cospe na terra, faz o lodo e cura aquele homem da sua enfermidade. Então aqui nós podemos perceber outra coisa a qual Jesus também estava restaurando, né? É a visão. Perceba que Jesus está sempre restaurando aquilo que foi perdido lá no Éden, né? Lá atrás. E Jesus usa o que agora? O barro. A mesma forma e o mesmo jeito que ele fez a gente, que ele nos criou, né? Como a gente sabe, Deus, Jesus, Espírito Santo, eles juntos, eles nos fez com as suas próprias mãos, né? Tanto que Deus fala, façamos o homem a nossa imagem, a nossa semelhança. E agora Jesus está usando a mesma argila, o mesmo barro para curar a visão daquele homem, né? E aí aquele homem, ele é interrogado aos fariseus. Jesus curou o cego e, consequentemente, as pessoas passaram a vê-lo de outra forma. Mudou a identidade do cego. Exatamente, Cris. É isso mesmo. Né? Porque agora, antes todo mundo via o cego. Olha o cego de nascença, olha o cego, olha não sei quem. E agora eles não conseguiam nem identificar mais que ele era cego. Agora eles perguntaram, quem é esse homem? Por acaso não é aquele ceguinho que a gente passava e ele pedia esmola, não? E aí uns falavam, não, mas parece com ele, mas não é ele não. E aí ele fala. Aqui, sou eu, cara. Sou eu mesmo. E aí perguntaram o que aconteceu e eu já contei a história. E agora eles vão... esse homem, ele é chamado, ele é interrogado pelos fariseus. Os fariseus chamam ele e perguntam. Eu acho que foi o testemunho mais chato que aquele homem deu, né? Acho que foi o testemunho mais chato que ele deu, porque toda hora ele tinha que falar a mesma coisa. Você já ficou falando a mesma coisa para uma pessoa? A mesma coisa. Então, esse homem foi interrogado pelos fariseus. E aí ele chegou lá perante os fariseus e aí eles perguntaram: como é que você restaurou? Quem é que te restaurou? E olha só, eles ficavam bravos. Gente, a religião é algo demoníaco. Porque olha só, levaram aos fariseus aquele que antes era cego. E era sábado, o dia em que Jesus fez a lama e lhe abriu os olhos. Então os fariseus lhe perguntaram outra vez como podia ele ver. E aí ele fala, ele pôs lama sobre os meus olhos, lavei-me e estou vendo. E os fariseus diziam, esse homem não é de Deus, porque não guarda o sábado. Olha o que eles estavam preocupados. Eles não estavam nem preocupados com a cura do homem. Eles cagam, desculpa o termo, mas cagaram para a cura dele, né? E agora eles estão perguntando, por que ele não é de Deus, moço? Porque ele não guarda o sábado. Eles estavam preocupados mais com o sábado do que com a cura do homem. Deixa eu ver aqui. Porque eu nunca vi a Cris pregando. Ainda não chegou a minha hora. Tá igual Jesus, ainda não chegou a minha hora. Cris. O cerco tá fechando, hein, Cris? Gente, vocês têm que pregar, vocês têm que falar, né? E eu quero estar lá. Quando vocês for fazer a live de vocês, eu quero ser o primeiro a estar lá, né? Honrando como vocês me honram aqui, eu quero honrar vocês. E aí o homem começou a dar testemunho de Jesus, aquele a qual ele nem conhecia, porque ele falou, esse aí não é de Deus, porque ele não guarda o sábado. Aí ele perguntou, como pode um homem pecador fazer sinais? Fazer sinais como estes. E aí eles não puderam argumentar, eles não puderam falar nada. Gente, tá travando aí? Tá tranquilo? Pra mim aqui, eu apareci meio assim, ó. Mas se tiver travando, vocês me avisam. E aí houve divisão entre eles. Entre eles quem? Os fariseus, tá? De novo eles perguntaram ao cego, o que você diz a respeito dele? Uma vez lhe abriu os olhos. E aí o cego respondeu, eu só posso pensar que ele é um profeta, porque ele não conhecia ainda Jesus. E aí os judeus, os fariseus, não satisfeitos, o que eles fizeram? Chama o pai, chama a mãe. Calma aí, gente, eu vou trocar a camisa, tá?
Vocês aguentam aí, tá? Um minutinho. Vocês estão aí daí? E aí? Melhorou, né? Aqui é ao vivo mesmo. É assim que acontece. Essa camisa tá ruim, agora não tá mais. Pronto. Porque eu tava ficando aqui, toda hora tem que ficar tampando. Essa aqui eu acho que melhorou, né? Então, eles chamaram aqui os pais daquele homem, né? Pra dar testemunho dele. Agora sim, agora sim, galera. Agora dá pra ver. Né? Eu vou até fixar aqui o código do livro de hoje, tá? Ovelha. Tá bom? Acho que agora ficou bom pra ler, né? Aqui não dá pra atrapalhando não, né? Beleza, vamos lá. E aí chamaram os pais daquele homem, né? E os pais, com medo do que os judeus podiam fazer, falou: ai, ele já tem idade, moço. Pergunta pra ele, do jeito que ele... Porque eles chegaram e perguntou: como é que se ele era cego de nascença, como é que ele tá vendo agora? Aí os pais dele deu testemunho, né? Falou: ó, eu sei que meu filho nasceu cego. Agora, como que ele foi curado? Aí eu já não sei. Pergunte a ele já tem idade para responder por si só, né? E aí eles saem, né? E chama de novo o homem. Chama de novo, segunda vez o homem, né? No versículo 24. Então chamaram pela segunda vez o homem que tinha sido cego e lhes disseram: diga a verdade diante de Deus, nós sabemos que esse homem é pecador. Aí de novo o homem respondeu: se é pecador, não sei. Uma coisa eu sei, eu era cego e agora eu vejo. Essas aqui são as obras que iam ser manifestas, que Jesus estava falando. As obras, né, no plural, né? E aí eles perguntaram de novo: o que ele fez? Como ele lhe abriu os olhos? E aí de novo aquele homem indignado já lhes disse, versículo 27, mas vocês não ouviram, porque querem ouvir outra vez. Por acaso vocês também querem se tornar discípulo dele? O homem já começou a dar testemunho de Jesus aqui, já começou a dar paulada nos caras. E aí insultaram o homem automaticamente, falou: o quê? Tá louco? Insultaram, dizendo: discípulo dele é você, nós somos discípulos de Moisés. Sabemos que Deus falou a Moisés, mas este homem nem sabemos de onde é. Mentira que ele sabia de onde Jesus era. E o homem respondeu: é estranho, olha só o que o homem respondeu, moço. É estranho que vocês não saibam de onde ele é, mas ele me abriu os olhos. O que o cego está querendo dizer aqui, que se ele, que era cego, que não via, ele já ouvia falar de Jesus, imagina quem enxergava. Né? Eles sabiam exatamente quem era Jesus. Né? E agora, e sabemos que Deus ele não atende pecadores. Pelo contrário, se alguém teme a Deus e pratica a sua vontade, a este atende. Desde que o mundo existe, olha só, isso aqui foi um milagre inédito. Desde que o mundo existe, jamais se ouviu que alguém tinha aberto os olhos de um cego de nascença. Então, se esse homem não fosse de Deus, não poderia ter feito nada. Mas eles disseram: você nasceu cheio de pecado e quer nos ensinar? E os expulsaram. Cara, o homem nem conhecia Jesus. E agora, ó as lapadas que ele dá nos fariseus. Ó as lapadas, né? Das pessoas que ele dependeu. Há quanto tempo que ele dependeu desses fariseus, desses homens para sobreviver, desses homens de um prato de comida, né? Desses homens para uma esmola, por causa da visão, por causa que ele estava preso. E é exatamente isso que Deus quer nos libertar, é da religião, né? Porque os fariseus aqui, eles representam a religião, né? E esse cego representa o pecado. E quando nós estamos cegos no pecado e a religião nos prende,
E Jesus aparece, irmão. Pode ser sábado, domingo, segunda, terça, quarta, quinta, qualquer dia da semana. Quando Jesus quer libertar alguém, quando Jesus quer curar alguém, ele faz algo inédito. E é isso que ele está falando para a gente. A cegueira daquele homem era mais espiritual do que carnal. Se nós entendermos de verdade aqui o que Jesus está querendo dizer, a cegueira dele era mais espiritual do que carnal. Porque ele pode até ter nascido cego, mas ele ainda era cego espiritualmente. Né? E aí nós vamos ver que Jesus agora volta na história, que volta na cena, porque tiraram Jesus da cena, né? João tirou Jesus da cena e agora coloca o cego dentro ali do sinédrio ali para ser interrogado, né? Ele era interrogado dentro do templo. Coloca aquele homem, agora chama os pais, tira os pais, coloca o homem de novo. E agora aquele homem é expulso. E agora Jesus e o homem se encontram de novo. O homem confrontou sem medo, porque ele dependia deles, enquanto eles eram cegos. Porém, agora ele virou dependente de Jesus. Exatamente. É isso que a religião quer fazer, quer nos cegar, quer nos prender. Né? Quando nós saímos dessa religiosidade, saímos da religião, tem uma imagem, vou começar as historinhas, né? Tem uma imagem de um peixe, não sei se você já viu, né? Um peixinho assim num aquário bem, bem pequenininho e tem um oceano assim, um oceano bem gigantesco, né? E tem o peixe está dentro do negócio, dentro do oceano. E ali naquela imagem diz que aonde ele está ali é a religião. E o resto do oceano ali é Cristo, né? Aí aquele peixe está pulando assim, né? Fora. Pulando para fora da religião. Então uma coisa que eu digo para você. #ShowReligião. Jesus, como eu já falei, Jesus não era evangélico, Jesus não era católico, Jesus não veio para pregar uma religião. A verdadeira religião é cuidar dos órfãos e das viúvas. Você quer seguir uma religião? Segue essa. Cuidem dos órfãos e das viúvas. Essa é a verdadeira religião. Né? Essa é a religião de Cristo. Então, Jesus ele não tinha religião, mas ele sempre cuidava dos órfãos e das viúvas. Jesus sempre dava uma atenção, e nós temos que dar atenção também para essas pessoas, né? Que é a minoria aí, entre aspas. E Jesus ouvindo, olha só, Jesus ouviu que eles tinham expulsado o homem, encontrá-lo, perguntou, você crê no Filho do Homem? E aquele homem ainda não conhecia Cristo, não sabia quem ele era. E ele respondeu, quem é esse homem para quem eu creia? E aí Jesus disse, você já o tem visto, foi a primeira pessoa na vida que você viu. Né? E é aquele que está falando com você. Então ele afirmou, eu creio, Senhor. E automaticamente, depois de ele crer, o que ele fez? Adorou. Ele creu e adorou. E aí Jesus continuou, eu vim a este mundo para juiz, a fim de que os que não veem, vejam, e os que veem se tornem cegos. Alguns dos fariseus que estavam por perto perguntaram, por acaso nós somos cegos? E aí Jesus respondeu, se vocês fossem cegos, não teriam pecado algum, mas porque agora dizem, nós vemos, o pecado de vocês permanece. Tá vendo como que eu falei que a cegueira desse homem era mais espiritual do que carnal? Porque Jesus dá aqui, ó. Jesus respondeu, se vocês fossem cegos, não teriam pecados. Né? Eu vim a este mundo a fim de que os que não veem, vejam, e os que veem se tornem cegos. Né? Ele está falando a respeito de uma cegueira espiritual. Porque a religião ela faz isso, ela cega a pessoa espiritualmente. Né? E nós podemos ver aí que existem várias religiões, né, a qual as pessoas elas entram ali e não saem dali de jeito nenhum, né, um lugar de conforto para elas. Então aqui nós entramos aqui a respeito da ovelha. Você leu aqui? Está escrito aqui? Lê aqui, ó. O pastor das ovelhas. Por que Jesus nos chama de ovelhinhas? Ah, porque a gente é fofo? Ah, porque a gente é obediente? Ah,
porque a gente é igual esse ursinho de pelúcia aqui. Ai, ai. Não. Amor, presta aí seu celular. Não é por causa disso que Jesus nos chama de ovelhas, tá? Não é por causa disso. Porque a ovelha, ela é um animal estúpido. Exatamente isso que você está ouvindo. A ovelha, ela é um animal estúpido. E não tem nada mais certo de comparar o ser humano com uma pessoa estúpida. E eu vou falar para vocês aqui 10 características que eu vi de uma ovelha, que eu até mandei para Daiane. Presta aí, amor. Que eu até mandei para Daiane e eu vou ler para vocês, porque tá no meu celular e não dá para me ler, tá bom? Então a ovelha, ela é linda, é obediente, mas ao mesmo tempo ela é um animal estúpido. Então presta aqui. Ó, deixa eu mostrar para vocês aqui. 10 características ou 10 coisas que a maioria da gente não conhece sobre a ovelha. Se sentiu ofendida? Se sente não. Que eu vou falar 10 coisas. Ó, vou falar 10 coisas, 10 características da ovelha. Vê se você tem alguma dessas. Calma aí, não sai não, fica aí. Você vai entender. Você vai entender porque eu coloquei isso. 10 coisas que a maioria das pessoas não sabem sobre as ovelhas. Por isso que eu falei aqui que a ovelha é um animal estúpido. E Jesus nos compara a uma ovelha. Olha, primeira característica de uma ovelha. As ovelhas são muito independentes. Porque elas são independentes. Ela tem a capacidade de agir de forma independente uma das outras. Então, por mais que às vezes a ovelha vai para cá, aquele rebanho vai para cá, tem uma que vai para cá. Sempre vai ter uma. Por quê? Primeira característica dela, ela é independente. Segunda característica, ovelhas sentem ciúmes umas das outras. Ai, ai, elas dão mordida uma na outra assim, ó, fica mordendo. Terceiro, ovelhas adoram festas. Elas gostam de receber carinho, coçada, aquela festa toda. Quarta, ovelhas vêm quando são chamadas pelo nome. Olha aí, isso aqui é uma característica boa da ovelha. Ela vem quando é chamada pelo nome. Quinta, elas conseguem distinguir e recordar rostos. Rostos, meu Deus. Rostos, né? As ovelhas são animais intuitivos e não esquecem o rosto facilmente, né? Isso é uma boa memória. Sexto, as ovelhas, olha só, elas carregam bagagens emocionais. É isso mesmo. Quando a ovelha ela é maltratada, ela carrega isso, ó, por anos. Por anos. E até a vida inteira. Por muitas vezes até a vida inteira. Né? Então, para curar um trauma de uma ovelha, às vezes tem que trocar de pastor. Eita, velho. Ai, ai. Elas não são animais. Elas não são apenas animais estúpidos que esquecem todas as coisas horríveis que acontecem com elas. Elas carregam suas experiências. Olha só, sétimo, as ovelhas, elas fazem luto. Quando alguém morre, elas fazem luto, né? Vamos dar uns abraços de cura nas ovelhas, vamos. Então, as ovelhas adoram tomar banho de sol. A oitava característica. As ovelhas adoram tomar banho de sol. Agora, esse aqui eu tenho certeza que é você. Mas Jesus está te chamando de ovelha porque ele sabe quem é você. Nona, ovelhas auto se medicam. Elas por si próprias, elas se medicam. Quando elas ficam doentes, elas pegam o remédio que está mais perto dela e elas comem. Né? E por muitas vezes passam mal. Quantas vezes a gente toma remédio aí, né? Quantas vezes a gente toma remédio sem ir ao médico, né? E outra, 10ª característica.
Tem que trocar o nome de ovelha pra gente, verdade. As ovelhas sabem quando você está tramando alguma coisa. Então as ovelhas, elas sabem quando você está tramando alguma coisa. Tem gente que pensa que nos engana, né? Mas a gente sabe. Então, primeiro, vou ditar os 10 de novo agora para você entender. Primeiro, as ovelhas são muito independentes. Segundo, as ovelhas sentem ciúme uma das outras. Terceiro, as ovelhas adoram festas. Quarto, ovelhas vêm quando são chamadas pelo nome. Quinto, elas conseguem distinguir e recordar rosto. Sexto, ovelhas carregam bagagem emocional. Olha só, carregam bagagem emocional. Eu vou mandar lá no grupo, tá, Cassiano? Vou mandar lá pra vocês. Sétimo, ovelhas fazem luto. Oitavo, ovelhas adoram tomar sol. Nono, ovelhas se automedicam. E o 10º, as ovelhas sabem quando você está tramando alguma coisa. Aí eu pergunto, é ou não é a gente? É mesmo, manda depois as características aí para nós. Eu vou mandar para vocês lá no grupo. Tá bom? Vou mudar meu nome para Rafinha Ovelha. Exatamente. Aquele negócio do cachorro. Olha só, a ovelha é tão estúpida. Vem cá, pra você rir comigo. Vem cá, bem. Tô indo. A ovelha... A Dani rachou de rir quando eu falei isso. Eu falei assim, você sabe que a ovelha é tão estúpida, é tão burra, vou colocar esse Tadinho. termo. Porque um cachorro, olha só, um cachorro consegue cuidar de 400 ovelhas. Dominar as 400. Um cachorro consegue dominar as 400 ovelhas, gente. Ai. Um cachorro... Besta demais. Um cachorro consegue dominar 400. Ai, não aguentei nessa não. Desculpa. Pega pra mim lá, vem. Um cachorro consegue dominar 400 ovelhas. Cara, um cachorro, velho. Ai, a ovelha é muito estúpida, cara. A ovelha é muito estúpida. De verdade, de fato. Não é? Jesus nos chamou de ovelhinha porque a gente é bonito, não, gente. É porque a gente é burro mesmo. Por isso que tem muita gente que morre de medo de cachorro aí, ó. Tá explicado aí por que então, mãe. Gente, ai. E tem muito pastor aí que é cachorro, vagabundo. E tem gente que consegue conduzir um bocado de ovelha, né? Ai. Foi legal essa. Ai. Deixa eu me recompor aqui, que eu ri demais disso, velho. Eu ri demais disso aí. Ai. Agora vocês entenderam por que o tema é esse? Obrigado. Eu tenho medo porque eu fui mordida pelo cachorro. Faz parte. Então agora vocês entendem porque Jesus nos chama de ovelha? Jesus nos chama de ovelha por causa disso, né? Porque nós somos estúpidos mesmo. Nós temos essas características todas, né? Quem é o ser humano é a pessoa que mais guarda sentimento, mais guarda questão emocional, né? A ovelha é inteligente, mas sabe ser burra, exatamente, né? Mas também a ovelha ela tem um ouvido, né? Ela consegue ouvir muito bem. E a ovelha ela é muito fiel, né? Eu acho que é aí que Jesus já vê uma característica boa em nós, né? Porque a ovelha, se você vai lá onde uma ovelha estiver lá, né? Lá no curral das ovelhas, se você for lá e você gritar, ô ovelha Amélia, ela não vai vir, se você não for o pastor dela. Ô ovelha Amélia, vem cá, ovelha Amélia, não sei nem como é que chama a ovelha. Ovelha, vem cá, ovelha Amélia. Ela nem vai ouvir, moço. Mas se o pastor chegar e falar o nome delas,
automaticamente aquela ovelha, ela vem. E eu vou mandar um vídeo para vocês que retrata exatamente isso, né? Que uma pessoa tá lá no meio do curral e ela grita, né, para a ovelha. Vai aquele grito lá. E aí, nenhuma das ovelhas dá ideia. Aí depois o pastor das ovelhas, ele dá um grito, né? E aí todas as ovelhas vêm. É muito interessante isso. Eu acho que aí é a característica que Jesus viu de bom em nós, né? E nós devemos reconhecer que Jesus é o nosso bom pastor, né? Tá aí no cego, o país do cego com medo, sendo que o filho estava curado. Acho que você voltou no cego, né? Tá aí no cego. Os pais do cego com medo, sendo que o filho estava curado. Não entendi. Chama Ber, para depois. Chama Ber, parei depois dessa. Exatamente. E as ovelhas, elas conhecem a voz de seu pastor. Essa é uma característica boa da ovelha, que ela é fiel. E aí Jesus fala que é o nosso grande e o bom pastor. Em verdade, te digo, quem não entra no curral das ovelhas pela porta, quem não entra no curral das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, esse é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas, né? Para este o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, ele as chama as suas próprias ovelhas pelo nome e a conduz para fora, né? Tá falando a respeito do pastor que cuida ali das suas ovelhas, né? Depois de levar para fora todas as que lhe pertencem, vai na frente delas e todas elas lhe pertencem, vai na frente e elas o seguem, porque reconhecem a voz dele, mas de modo nenhum seguirão o estranho. Aí, ó, a característica da ovelha. De modo algum ela vai conseguir seguir algum estranho. Ela só vai seguir o seu pastor, né? Porque não conhece a voz dos estranhos. Jesus fez essa comparação, mas eles não compreenderam o sentido daquilo que ele estava falando a respeito das ovelhas, né? E aí Jesus fala que ele é a porta. Em verdade, te digo que eu sou a porta das ovelhas. Ele está lá, ele é a porta. Todos os que vierem antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhe darão ouvido. Eu sou a porta. Se alguém por mim entra, será salvo. Entrará, sairá e achará pastagem. E o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. E essa sempre vai ser a intenção do bom pastor. Ele vai dar a sua vida pelas ovelhas, porque a gente sabe que até o lobo ele pode entrar no curral das ovelhas, né? E olha só como é que o lobo é. O lobo entra no curral das ovelhas e o que ele faz? Ele come a ovelha e ele consegue se vestir, né? Ele come a parte de baixo e ele consegue se vestir com a lã da ovelha. E ele fica ali vestido. É interessante. Depois, gente, de verdade, depois faz uma pesquisa sobre característica do lobo e ovelha. É muito bom, você vai aprender muito, né? E aí o lobo, ele vai lá, come a ovelha e ele pega aquela característica de ovelha e fica com ela no curral assim, ó. É como se eu fosse o lobo e aqui eu peguei a ovelhinha aqui, ó. Aí quem tá lá de fora vê só a lã, né? Então, o que acontece? Se o pastor não estiver atento, ele vai deixar o lobo lá dentro do curral e o lobo vai fazer a bagaça lá dentro, né? E aí o que acontece? O pastor ele sempre tem que estar atento na ovelhinha. Se o ladrão, no caso o lobo, né, ou ladrão, o salteador, ele entra e ele faz alguma coisa com essas ovelhas. Então ele está sempre ali atento. E aí Jesus fala: eu sou o bom pastor. O bom pastor, ele dá a sua vida pelas ovelhas. Olha só o que Jesus fala. O mercenário, que não é pastor, a quem não pertence às ovelhas, vê o lobo chegando. Olha só, o mercenário. Ele vê o lobo chegando, abandona. Olha no versículo 12 aí, de João 10.
Vem cá, ovelhinho, fica aqui comigo. O que ele faz? Ele abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e dispersa. Olha só a característica aqui do verdadeiro pastor, de um bom pastor. Ele primeiro, ele dá a vida dele pelas ovelhas. Ele tem que dar a vida dele pelas ovelhas. Por mais que o pastor sabe que a ovelha é estúpida, que a ovelha ela é burra, que a ovelha ela tem uma característica meio assim, igual a nossa, né? Mas o pastor, ele dá a sua vida pelas ovelhas. Mas o mercenário, olha aqui, ó, Jesus não chama nem de pastor, chama de mercenário. O mercenário vê o lobo vindo, chegando, ele abandona todas as ovelhas lá no curral e foge. E aí o lobo faz a bagaça, né? E aí Jesus completa, o mercenário foge porque é mercenário e não se importa com as ovelhas. E Jesus fala, eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Assim como o Pai me conhece e eu conheço o Pai, eu dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas. Está falando da gente aqui, ó. Olha o que Jesus está falando da gente. E ainda tenho outras ovelhas. Não deixa aprisco. Preciso trazer também estas. Elas ouvirão a minha voz. E então haverá um só rebanho e um só pastor. Quando? Quando tudo for unido, né? Quando Jesus descer. O ladrão não vai vir como estranho, porque senão as ovelhas fugirão. Ele vai vir como uma delas, né? Ele se infiltra ali, ó. O ladrão, ele se infiltra, né? O lobo, ele se infiltra. O lobo, ele é muito sagaz, muito esperto, né? Tanto que, igual eu falei para vocês, ele come a parte de baixo da ovelha e a lã fica por cima dele. E ali, quem está de longe não consegue perceber. E aí tem a diferença da ovelha para o bode também. A Cassiano falou, o senhor poderia fazer uma live sobre isso. Verdade, eu gostei desse assunto, gente. Muito bom. Acho que eu vou fazer uma live sobre isso. Porque também tem um bode agora, né? Aí todo mundo pensa assim, mas Jesus, ele ama as ovelhinhas dele, ama. Mas a ovelha, para entrar no curral, sabe o que o pastor tem que fazer? Cadê? Não tem nada aqui para mim. Aqui, ó. Sabe o que o pastor tem que fazer? Ele pega o cajado e taca na cabeça da ovelha. O pastor tem que fazer isso quando as ovelhas vão entrar. Ele pega o cajado e taca na cabeça da ovelha. Pra quê? Pra ver se a ovelha faz igual o Rafael fez aí. Bé! Porque se ela fizer bé, é ovelha de verdade. Agora se ela for um bode, aí o pastor automaticamente já separa as ovelhas do bode. Então o pastor com o seu cajado, ele mete a cajadada na cabeça da ovelha. Para ela gritar, para ouvir o som, para perceber se é aquela ovelha ou não. Né? Então, Jesus faz isso também com a gente. Jesus, às vezes, nos dá umas cajadadas para saber se nós está ligado aí na parada. E aí, por isso que o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para recebê-los outra vez. Ninguém tira a minha vida, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Olha o que Jesus está falando aqui, ó. Ninguém tira a minha vida. Pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregá-la e também para reavê-la. Este mandato recebi de meu Pai. É o que a gente percebeu. E eu quero que você anote. Ixi, a minha caneta nem está aqui. Tem uma caneta da Anne bem aqui, ó. Olha que canetinha bonitinha. Eu quero que você anote isso aqui, ó. Eu quero que você anote isso aqui. Versículo 18 aí do capítulo 10. Por quê? Olha o que Jesus fala. Eu espontaneamente dou a minha vida. Porque ninguém tira a minha vida. Você pode perceber o que Jesus exclamou na cruz? Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Porque Jesus não tinha pecado. Jesus não tinha. E também não tinha como aquele povo matar Jesus, porque ele não tinha pecado. E aí Jesus, lá na cruz, ele fala, Pai, a ti eu entrego o meu espírito. Então Jesus, de forma espontânea, Jesus agora, ele entrega o seu espírito. Eles acharam que mataram Jesus, verdade. Ninguém matou Jesus. Jesus se entregou. Já tinha marcado. Olha a Cris ligada aí. A Cris está ligadíssima. É isso aí, gente. É isso aí. Esses detalhes que fazem a diferença. Faz com que você fixe mais
o seu conhecimento. Por que Jesus exclamou, Pai, a ti eu entrego? Por causa do que ele falou aqui, ó, ninguém pode tirar a minha vida. Né? A morte não conseguiu arrancar a alma, a vida de Cristo, porque a morte só arranca onde tem pecado. Ela consegue me arrancar de mim, de você, de nós, mas de Jesus jamais. E aí, por causa dessas palavras de Cristo, houve novamente divisão entre o povo, né? E muitos diziam novamente o que ele estava dizendo ontem: ele tem demônio e enlouqueceu, porque vocês o ouvem ainda. Outros diziam: este modo de falar não é de endemoniado. Será que um demônio pode abrir os cegos? Abrir os olhos dos cegos? E aí Jesus, ele vai ali para a festa da dedicação. Eli, lama sabachthani, né? Mas isso aí foi o que ele falou para Deus, né? Salmos 22. Deus meu, por que me desamparaste? Mas eu tô falando na hora que ele entrega, tá, Cassiane? Na hora que ele entrega, que ele fala: Pai, a ti eu entrego o meu espírito. É o que ele tá falando aqui, ó, que ninguém pode tirar a vida dele. Ele, de forma espontânea, ele entregou o seu espírito, tá bom? E aqui a gente já parte por fim, no versículo 22, celebrava-se uma festa, a festa da dedicação, era inverno, né? Jesus passeava ali no templo de Salomão. Então os judeus rodearam e disseram: até quando você nos deixará nesse suspense? Se você é o Cristo, diga francamente. Eles queriam que Jesus falasse: eu sou, o tempo todo. Eles queriam o tempo todo que Cristo falasse: eu sou, para ter alguma coisa para acusar ele, né? E aí Jesus fala: eu já falei, mas vocês não acreditam. As obras que eu faço no meu nome são do Pai, que eu dou testemunho. Gente, para de buscar isso. Vocês sabem. E aí Jesus fala novamente: mas vocês não creem, porque não são minhas ovelhas. É aquilo que Adai falou. O povo dando poder ao demônio, sendo que Jesus que curou. Exatamente. Até nisso o povo queria dar poder para demônios, né? Dizendo que foi os próprios demônios que curou. Mas foi um milagre inédito. Nunca aconteceu na face da terra até aquele momento. Esse milagre do homem cego de nascença, ele vê, né? Ele vê, porque ele não se torna a ver. Ele vê, ele enxergar. E aí Jesus fala novamente a respeito das ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão, porque Jesus é o bom pastor, e o bom pastor, ele conhece o seu curral, ele conhece as suas ovelhas, ele chama ela pelo nome, e por mais que a ovelha se perca, o que acontece? O bom pastor, ele deixa as 99 ovelhas lá no deserto, protegidas, e ele vai atrás de uma. É isso que acontece, né? Quando você se perde, Jesus, ele deixa ali as suas ovelhas e ele vai atrás de uma. E quando ele encontra ela, ele dá uma festa. E há festa não somente naquela hora, mas festa também nos céus, né? E aí Jesus fala a respeito das 99 e da uma, né? E a hashtag sobe aí de novo. 99 não é 100, tá? Jesus está preocupado sim com as 99. Ó a Célia falando aí, são bodes. É verdade, Célia. Tem uma pergunta aqui. Qual a diferença da ovelha e do bode? É uma diferença boa, muito boa aí para se falar, tá? A ovelha, ela tem essa característica de, por mais que ela queira ser independente e tudo mais, a ovelha, ela tem a característica de ser obediente. Agora o bode não. O bode, ele dá cabeçada, né? E o bode, ele bate cabeça. Você já viu o bode brigando? O bode brigando é cabeça com cabeça. Eles vêm, afastam um do outro e vêm, pá. Eles vêm, pá, e fica. Essa é a briga de bode, né? Porque o bode é um animal rebelde, né? Tanto que magia negra, esses negócios assim, eles usam o bode por causa dessas características, né? É uma forma até de simbologia aí do anticristo e tudo mais.
Tem algumas imagens também de bode, assim, com chifre e tudo mais, né? Porque essa é a característica do bode. O bode, ele é rebelde, né? Diferente da ovelha. Jesus está falando aqui, ó. As ovelhas, quando ouvem a voz do pastor, elas se aproximam do pastor. Elas são fiéis ao pastor. O bode não. O bode, ele bate em todo mundo. Pode vir pastor, pode vir ovelha, pode vir outro bode, pode ser quem for. Ele não ouve. Ele é rebelde. Então, a maior diferença, a grande diferença, né, de várias outras também, da ovelha para o bode é essa, tá? A respeito de obediência. Um é rebelde, o outro é obediente. Respondido? Se tiver mais pergunta aí, pode mandar. Né? E os judeus, mais uma vez, queriam apedrejar Jesus ali, porque ele estava dizendo isso. Né? Então, os judeus queriam apedrejar Jesus. Mas Jesus lhe disse: tenho mostrado a vocês muitas obras boas da parte do meu Pai. Por qual delas vocês querem me apedrejar? Olha só que eles não queriam apedrejar Jesus por causa das obras deles. Eles revelam o coração aqui, ó. Não é por obra que queremos apedrejá-lo, e sim por causa da blasfêmia. Pois, sendo você apenas um homem, está se fazendo de Deus. Olha só, não eram as obras que incomodavam eles. Talvez eles até gostavam, no fundo, não sei. Mas eles revelam aqui o coração deles. Mas é por causa que ele falava que ele era filho de Deus, né? Acho que os judeus andavam com as pedras no bolso, verdade. Moço, vai ter pedra assim lá longe, né? Como eles tinham a pedra na mão. E aí Jesus fala: não está escrito na lei de vocês, eu disse, vocês são deuses? E aqui ele está falando a respeito do que foi escrito no Antigo Testamento. A referência aí está lá em Êxodo 28. Tá bom? Para você que depois quer procurar isso. Se ele chamou deuses aqueles a quem foi dirigida a palavra de Deus, e a Escritura não pode falhar, então como vocês dizem que aquele que o Pai santificou e enviou ao mundo está blasfemando? Só porque declarei que sou filho de Deus? Se não faço as obras do meu Pai, não acreditam em mim. Olha o que Jesus está falando para eles. Se eu não faço as obras do meu Pai, vocês não acreditam em mim. Mas, se eu faço, vocês não creem em mim. Creiam pelo menos nas obras. Olha o que Jesus está querendo que eles crescem. Não era nem que eles aceitassem que Jesus era filho de Deus. Mas que eles crescem pelo menos nas obras. Porque as obras, elas estavam testificando o Messias. O Messias, ele ia fazer todas as obras que Jesus estava fazendo ali. E era isso que Jesus estava falando. Olha, se vocês não creem em mim, naquilo que eu falo, pelo menos naquilo que eu faço, vocês acreditam nas obras boas do meu Pai? Né? Porque eu estou no Pai e o Pai está em mim. Então, olha só. Jesus está falando uma coisa boa aqui, do versículo 39. Então tentaram outra vez prendê-lo, mas ele se livrou das mãos deles. Novamente, Jesus se retirou para além do Jordão, para o lugar onde João batizava no início, e ali permaneceu. E muitos iam até ele e diziam: João não fez sinal nenhum, mas tudo o que ele disse a respeito deste homem era verdade. E naquele lugar, muitos creram nele. E eu dou glória a Deus por essa palavra, né? O povinho para gostar de apedrejar. Verdade, né? Hoje a gente apedreja nosso irmão com a nossa língua. A nossa língua hoje tem gente que apedreja irmão que somos. Usa que tem nem dó. Né? Então vem cá, ovelhinha. Você não é estúpida não, querida. Você não é estúpida não. Você só tem a característica de estúpida, mas você é legal. Então nós somos a ovelhinha de Jesus. Você concorda que você é a ovelhinha de Jesus? Quero ver quem vai falar que é ovelha agora. Eu quero ver. Eu já vou ser o primeiro aqui. Eu sou ovelha. Porque pastor também é ovelha. Eu sou ovelha. Né? E eu quero que você tire um print aí, ó, dessa ovelhinha aí. Deixa eu tirar um print aqui. Eu quero que você tire um print aí. Marca, faz um stories aí. Marca aí com a hashtag Eu sou ovelha.
Quem for ovelha, né? Isso aqui é um comando para quem for ovelha. Eu acho que o print já foi, né? Então o print já foi. Deixa eu fazer o print aqui também, calma aí. O print aqui. O print é a hashtag eu sou ovelha, tá? Depois fala dos cuidados que o pastor tem com as ovelhas. É muito top também. Gente, eu acho que se vocês quiserem, né? A gente pode falar mais sobre isso no sábado, no domingo de manhã. Né? Eu posso fazer uma live aqui só dessas características de ovelha, de pastor, de cachorro, de lobo. Né? Isso aí é muito interessante a gente aprender. Né? Porque aí, ó, você viu que a ovelha ela é um animal estúpido, igual a mim, igual a você. Não, você não é não. Você não é não. É o tema do quarto do Josué. E o teminha do quarto do Josué é a ovelha. É? Ovelhas e nuvem. Ovelha e nuvem. É o teminha do quartinho do Josué. Tá bom? Então, se você é ovelha, faz aí o stories. Quem não conseguir dar o print, me avisa aí que eu coloco de novo. Mas faz aí o stories. Né? Me marca lá que eu vou repostar. Eu vou fazer o meu também aqui agora. Aí, Josué também. Então acabou a live aqui, já tô acabando, né? Eu vou fazer o stories aí e eu vou postar com a hashtag eu sou ovelha. Tá bom, gente? Que Deus abençoe vocês. Espero que vocês tenham um ótimo dia amanhã, né? E uma ótima noite também. Que vocês durmam em paz e acordem melhor ainda, tá bom? Durma com essa palavra. Faz aí um estudo sobre ovelha, faz aí um estudo sobre lobo, faz aí um estudo sobre pastor. Depois você comenta comigo que a gente vai bater umas ideias, um lero legal. Né, papai? Né, amor? Tá bom, gente? Então fica com Deus. Um beijo no coração de todos vocês, tá?